Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar estreando aí a nossa aula, estreando um novo canal. Resolvi criar esse canal para estreitar um pouquinho a nossa relação e também para disponibilizar o material de uma forma mais organizada, permitindo também a gravação das lives e tudo mais, tá? Minha pretensão não é ser youtuber, né? Mas me rendi aí a essas novas tecnologias que a gente tem que aproveitar tudo que temos nessa quarentena, não é verdade? Então, começando aí, temos um pequeno delay, eu ainda estou me adaptando a esse formato. Quem puder, por gentileza, dê um alô aí no chat. Temos um chat, se tiverem dúvidas. Boa noite, já começo aqui com o Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem a todos? Vamos lá, temos aí 18 pessoas presentes, já vamos começar. E a nossa aula de hoje sobre mandado de segurança. Matheus, Daiane, Gabriela, Avane, Gilson, Priscila, Bruna, Vanderlei. Ótimo, boa noite a todos. Então, vamos usar esse canal de chat. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários ao longo da nossa aula, vocês podem participar que eu vou acompanhando por aqui, tá ok? Então, vamos lá. Começando aqui pelos nossos gloriosos slides, vamos aí para o maravilhoso mundo do processo constitucional. Estreando aí o canal, prometo melhorar nas próximas, é um teste mesmo. E vamos nessa, né? Vocês já devem ter lido o material. Um minutinho. Já os probleminhas técnicos já começando. Só um minuto. É muita tecnologia, pessoal, para minha cabeça, mas vamos lá. Agora sim, diminuindo aqui o meu rostinho, vamos lá. Então, vocês já devem ter lido já o material, né? Eu deixei um material de doutrina para auxiliá-los aí no estudo. A nossa aula vai ser uma aula mais resumida, porque não tem como ser uma aula presencial, né? Com a mesma proximidade, com o mesmo detalhe. Então, a gente vai tentar fazer uma aula mais rápida, mas que supra todo o conteúdo. Tá? Então, o ideal é que depois vocês leiam o material com mais calma, eu vou disponibilizar os slides também. Então, mandado de segurança individual. O mandado de segurança é um dos remédios aí mais importantes e também mais utilizados, sobretudo agora em tempos de pandemia, em tempos de Covid, de coronavírus, né? Vocês devem ter acompanhado vários mandados de segurança, algumas empresas querendo funcionar, entrando com mandado de segurança. Então, tem sido um instrumento bastante utilizado. Onde está o mandado de segurança? Qual é a previsão legal do mandado de segurança? Ele está na Constituição Federal, no artigo 5º, né? E também está na Lei 12.016 de 2009. Recomendo muito a leitura, quem ainda não teve a oportunidade de ler essa lei, dá uma lidinha, porque ela traz toda a regulamentação do mandado de segurança, tá? É a Lei 12.016 de 2009. Então, nós temos a previsão no artigo 5º, direito fundamental, logo não pode ser suprimido, né? Nós já vimos que são cláusulas pétreas. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Essa é a palavra-chave do mandado de segurança, direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Novamente, temos aqui ilegalidade ou abuso de poder. Até naquele exercício que nós fizemos anteriormente sobre a questão do habeas data, estudamos também a questão do habeas corpus. Eu não me lembro quem, acredito que foi o Vanderlei, alguém perguntou nos comentários sobre a questão da liberdade de locomoção e a questão dos pedágios, né? Lembre-se que habeas corpus também é em caso de ilegalidade ou abuso de poder.
assim como o mandado de segurança. Então, no caso dos pedágios, nós não temos uma restrição da locomoção por um ato ilegal ou abusivo. Está previsto na lei, tem admissão na lei. Por isso que é admitido, tá? Então, não é qualquer tipo de restrição, né? Tem que ser uma restrição por ilegalidade ou abuso de poder. Mas voltando aí à nossa matéria de hoje, que é o mandado de segurança, tem que ser um direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança é o remédio constitucional, né? Aquela pílula que nós tomamos quando estamos com dor de cabeça, algo para remediar, para proteger os direitos fundamentais. Boa noite para quem está chegando, também Vanderlei, Vânia, Karen, boa noite para vocês. Então, é um remédio que deve ser utilizado para assegurar o cumprimento de direitos garantidos na Constituição, que é a finalidade dos remédios. Os remédios, eles visam algo mais simplificado, mais rápido, para tutelar direitos previstos na Constituição, direitos fundamentais. Estamos falando agora de um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, quando o responsável por uma ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vamos destrinchar isso aí. Então, para quê? Pleitear direito líquido e certo. Já vamos ver o que é um direito líquido e certo. Quando? Quando forem transgredidos por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, como por ilegalidade ou abuso de poder. Importante, mandado de segurança tem caráter residual. A gente tem aquela tendência de achar que o mandado de segurança serve para tudo, né? Então, aconteceu alguma coisa mesmo com o mandado de segurança. Isso é muito ouvido e muito difundido. Mas o mandado de segurança, ele é a última ratio. O que é isso? Ele é residual. Eu só me utilizo do mandado de segurança quando eu não tenho outro instrumento cabível naquela hipótese, tá? Então, ele é o último caso. Inclusive, a própria lei, né? A própria Constituição já fala, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, eu vou primeiro verificar se tem outro instrumento cabível. Se não tiver, aí sim eu vou me utilizar do mandado de segurança. Ele é uma ação de natureza civil, diferente do habeas corpus, né? Nós vimos que o habeas corpus ele tinha uma natureza penal, até pela tutela dele, né? A tutela do direito de locomoção, relacionado aí diretamente aí com a prisão, né? A forma mais comum de restrição da liberdade. Já o mandado de segurança, ele tem uma natureza civil, e ele vai proteger um direito líquido e certo, independentemente do âmbito em que houve a transgressão, em que houve a agressão. Então, pode ser um ato de ilegalidade ou abuso de poder, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Então, como ele é um remédio de natureza civil, eu não vou avaliar se o ato é criminoso, se cabe indenização, nada disso. É simplesmente para que aquele ato deixe de produzir efeitos, para que aquele ato seja suspenso, para que aquele ato seja cassado. Tá? Então, eu não vou analisar ali o mérito da coisa, eu só quero que aquele ato pare de produzir efeitos. Aqui é importante, mandado de segurança, como o habeas corpus, pode ser preventivo ou pode ser repressivo. Então, eu posso ter uma ameaça de lesão a um direito líquido e certo, ou posso ter uma lesão efetivamente concretizada, né? Então, algo antes de acontecer ou algo depois. Então, o mandado de segurança também pode ser preventivo ou repressivo. Requisitos: direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É aquele que já é um direito escancarado, um direito que pode ser demonstrado por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Bem, no mandado de segurança eu tenho que ter um direito que eu consiga visualizar com a simples análise dos documentos. Eu não vou ter uma instrução, eu não vou produzir outras provas, eu não vou ouvir testemunhas, tem que ser algo ali evidente, algo líquido, algo certo. Líquido por quê? Porque eu já sei o valor, eu já sei a quantidade, eu já sei a dimensão, e certo porque as provas já me indicam isso, tá? Então, não há instrução probatória no procedimento do mandado de segurança, eu não vou produzir provas, não vou fazer uma audiência de instrução. Aí tem uma súmula do STF, que é a 625, que fala o seguinte: que controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Então, às vezes eu tenho um ato que há um indício ali de ilegalidade ou abuso de poder, há um direito líquido e certo, mas tem uma controvérsia de direito, vamos dizer assim, que os tribunais ainda estão com entendimentos diversos a respeito da interpretação de determinada
coisa, né? Nesse caso, ainda assim é possível o mandado de segurança. Porque se o direito estiver evidenciado, ainda que haja uma controvérsia sobre a matéria de direito, ou seja, sobre uma interpretação daquilo, isso não me impede de me utilizar do mandado de segurança. Segundo requisito, ilegalidade ou abuso de poder. Temos aí um ato que pode ser vinculado ou discricionário perpetrado por uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de função pública. Então vejam o caráter público, primeiramente, né? Não é uma questão particular, é uma decisão, um ato administrativo de caráter público. Quando vocês estudarem os atos administrativos, em direito administrativo, vocês vão ver que eles podem os atos serem discricionários ou vinculados. Vinculados são aqueles em que o agente que pratica ele não tem nenhuma liberdade. Tudo está descrito e delimitado na lei. Então ele não analisa nem oportunidade nem conveniência daquilo. Já discricionário, como o próprio nome diz, o ato admite uma certa liberdade, uma certa discricionariedade. Então o agente ele tem que cumprir a lei, mas ele tem uma margem ali para analisar se aquele ato é conveniente e oportuno naquele momento, tá? Não é tão fechado quanto num ato vinculado. Exemplos aí, é sempre bom trazer uns exemplos para a gente trazer um pouquinho também o mandado de segurança para a nossa realidade, né? João deseja fechar a sua empresa. A documentação e pagamento de tributos da sua empresa estão em dia, não havendo qualquer irregularidade ou óbice ao fechamento dela. Ao comparecer ao órgão competente para promover a extinção de sua empresa, referido órgão denega o pedido sem justificativas, obrigando João a manter a empresa ativa pagando tributos. E aí, cabe mandado de segurança? Vamos lá para os requisitos, né? Há um direito aí líquido e certo, algo que dá para ser demonstrado, ou seja, há um ato de ilegalidade ou de abuso de poder por parte de um agente público ou um agente de pessoa jurídica com caráter público. Nesse caso, é possível. O João ele pode impetrar o mandado de segurança porque ele tem um direito líquido e certo, que é o direito de fechar a empresa quando quiser. Ele já pagou os tributos, ele tem como comprovar isso, evidenciar isso para o juiz. E ao denegar, ao recusar o fechamento, a autoridade ela agiu com ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que ele já tinha cumprido os requisitos necessários para o fechamento, e nesse caso o poder público não poderia ter se recusado a reconhecer a extinção da empresa. Tá? Esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo, Maria fez curso de Direito em uma universidade privada. Ao concluir o curso, tendo cumprido todas as matérias da grade e ter sido aprovada em seu trabalho de conclusão, a universidade se negou a expedir seu diploma. E aí, Maria tem direito? Como Maria obtém esse direito ao diploma? Mandado de segurança novamente. Há um direito líquido e certo porque ela tem como comprovar documentalmente que ela cumpriu a carga horária, que ela tem as notas suficientes, tudo mais. Então, há um direito líquido e certo, algo definido, algo que você olha e você já extrai. E a faculdade, no caso, ela agiu com ilegalidade ou abuso de poder. Ainda que a faculdade seja de direito privado, nesse caso, ela estava exercendo uma atividade de caráter público, ou seja, educação, inclusive com regulamentação pelo MEC. Logo, a Maria aí poderia se valer do mandado de segurança. Pessoal quietinho aí no chat, eu estou olhando aqui pela minha segunda tela. Quem tiver dúvidas ou quiser que eu explique novamente alguma coisa, por favor, coloque ali no chat que nós vamos fazendo aí um bate-bola na medida do possível, né? Ressalta assim, não vai ser uma aula ideal, como seria uma aula presencial, mas eu estou tentando agregar todas as formas que possam auxiliar aí no nosso estudo. Então, pela enquete, na nossa sala, por exemplo, a maioria prefere aulas gravadas. Mas as lives elas serão gravadas também. Então, eu vou tentar alternar lives, tentar alternar o material escrito, para que a coisa não fique muito maçante e auxilie também a todos. Eu sei que alguns têm dificuldade de acesso, alguns têm dificuldade de acesso de aulas online, né? A conexão precisa ser uma conexão mais adequada. Por isso eu também optei por me utilizar do YouTube, porque não temos aí várias pessoas conectadas ao mesmo tempo, vocês só assistem, então isso permite também que a conexão seja melhor, né, que seja mais produtivo. Não temos interferências de som, de imagem,
Então, é um teste, volto a dizer, hoje é o nosso test drive. Vou pedir para que vocês me mandem feedbacks também a respeito da aula de hoje, para a gente poder aprimorar. E tudo que for feito aqui fica gravado também. Preservada aí a imagem de todos, já que nós não precisamos aí exibir as fotografias de ninguém, nem as imagens. E os chats vocês podem utilizar para tirar dúvidas. E aí já vamos lá. Gilson, reforça o direito líquido e certo. Muito bem, Gilson. Quando se pensa em mandado de segurança, palavra-chave, direito líquido e certo. Nós vimos que cada remédio tem uma palavra-chave, tem um direito a ser tutelado. Habeas corpus, direito à locomoção. Habeas data, direito à informação, tanto o acesso quanto a retificação de informações, que nós já vimos, inclusive o complemento de informações também. E agora o mandado de segurança ele vem para o direito líquido e certo. Direito líquido e certo é um direito que não demanda instrução probatória. Eu não preciso ficar produzindo provas para demonstrá-lo. As próprias provas dos autos, que nós chamamos de prova pré-constituída, ou seja, os documentos, já evidenciam aquele direito. É isso. Eu apresento documentos que já mostram ao juiz aquele direito. É o caso, por exemplo, da Maria. Maria, ela quer o diploma, a faculdade está se recusando a fornecê-lo. Mas Maria tem toda a documentação comprobatória da satisfação dos requisitos do curso. Ela comprova que ela cumpriu a carga horária, que ela frequentou, que ela tem as notas necessárias. O juiz precisa ouvir testemunhas para saber se Maria teria direito ou não? Não, o juiz se depara com aquela prova pré-constituída e verifica que ela tem um direito líquido e certo, tá? Então é esse o objetivo do mandado de segurança, proteger um direito líquido e certo. Em que caso? Casos de ilegalidade ou abuso de poder. Se é um caso que eu demando, o juiz chega lá, olha aquela petição e fala, isso aqui não está tão claro, eu teria que ouvir testemunhas, eu teria que produzir uma prova pericial, não cabe mandado de segurança, tá? Lembrando que os remédios, na sua maioria, eles têm um procedimento sumário, é algo para ser rápido, célere e simplificado. Criou muito problema ali, teve que ter uma instrução, aí nós seguimos o rito normal das ações ordinárias, aí tem as ações ordinárias com prazos aí para produção de prova, designação de audiência de instrução, porque são casos que demandam aí uma maior dilação probatória. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No caso de endereçamento do mandado de segurança, vai ser para juízo civil? Já vamos chegar lá, Camila. Mérito pode ser de qualquer natureza, seja ela esfera penal, administrativa ou qualquer ramo? Sobre a competência, nós já vamos ver, tá? Já vou falar sobre a competência. Boa noite, Sebastião, seja bem-vindo. Mas o mandado de segurança ele tem natureza civil, tá? Então, vai depender muito do ato. Nós vamos chegar mais à frente, então aguarda um pouquinho aí a sua pergunta, só para não tumultuar um pouquinho a coisa. Mas a gente vai voltar nesse ponto, tá bom, Camila? Assemelha-se à tutela antecipada? A ideia é a mesma, Rodolfo, tá? É que a tutela, inclusive nós podemos ter a liminar em sede de mandado de segurança, olha só. O mandado de segurança, ele tem aquele caráter de urgência, é algo que precisa ser tutelado com urgência, por isso eu me socorro de um remédio mais rápido, e algo que não precisa de prova, mas ele é residual. Como assim? Último caso, se cabe recurso, se cabe outro tipo de medida, eu não vou me utilizar do mandado de segurança, tá bom? Então, ele não é um meio para eu cortar caminho. Ele é um meio quando eu não tenho outra alternativa. Vamos lá, eu vou seguir. Não cabe mandado de segurança. Então, o que cai em prova? O que cai em concurso? As exceções, né? Vimos direito líquido e certo, ato de ilegalidade ou abuso de poder. Ato o quê? De caráter público, tá? Um ato de caráter público, não um ato entre particulares. Não vai caber o mandado de segurança nessas situações que eu estou indicando aqui no slide. E nós vamos ver rapidamente cada uma delas. Primeiro, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, eu tenho uma decisão judicial, uma sentença, ainda não transitada em julgado.
Eu posso ajuizar, eu posso propor, né, na verdade, interpor um recurso com caráter, com pedido de efeito suspensivo. O que é isso? Nesse próprio recurso, eu já peço para que os efeitos da decisão, daquela sentença que eu estou recorrendo, fiquem suspensos. Então, nesse caso, nem há interesse do mandado de segurança. Vejam, se eu, através do recurso, já consigo suspender os efeitos daquela sentença, por que eu vou ajuizar, vou impetrar o mandado de segurança? Né? Então, pela própria finalidade aí do recurso, não há necessidade do mandado de segurança, logo não caberia nessa situação. Rodolfo, sobre a fumaça do bom direito, já chegaremos aí, Rodolfo. Boa pergunta. B, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo da qual caiba recurso. Mais uma vez, lembre-se, mandado de segurança, ele cabe para atos judiciais, né, em certas circunstâncias que nós vamos ver, e atos administrativos. Logo, se for um ato administrativo que cabe também um recurso com efeito suspensivo, ou seja, um recurso no qual eu já peço para que os efeitos daquele ato sejam suspensos, não vai caber mandado de segurança. Porque, vejam bem, é uma questão até de lógica. Para que utilizaria o mandado de segurança se o próprio recurso já faz essa finalidade, já suspende os efeitos, tá? Então, é uma questão até mesmo de lógica. E a hora voa, já estamos aí 19h55 e temos muito material pela frente, hein? Vamos ver se a gente dá conta. Eu sempre sou muito ambiciosa, estamos no 9º slide, temos aí praticamente 30. Aí quero ver se a gente dá conta hoje. Eu tinha até pensado numa aula assim, mais de discussão, mas eu acho que mandado de segurança é um remédio que vale a pena a gente ver e rever, né? Vamos lá. Também não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. Transitou em julgado, não cabe mandado de segurança, porque senão o trânsito em julgado não teria efeito algum, concorda? O trânsito em julgado, ele tem a sua força, né, a força da coisa julgada. Se eu admitisse o mandado de segurança para derrubar algo que foi acobertado, já foi atingido pela coisa julgada, eu estaria burlando todo o sistema, né? Não tem sentido também. Também não cabe mandado de segurança contra a lei, em tese, exceto se produtora de efeitos concretos. Aí cabe uma pequena observação. A lei, em regra, ela produz efeitos para todos, então, em regra, ela é abstrata, né? Então, nós temos as leis que valem para todas as situações. Mas também temos leis de efeitos concretos, essa é a exceção, que seria uma lei que regula uma determinada situação, uma determinada coletividade ou uma determinada pessoa. Um exemplo de lei de efeitos concretos, por exemplo, é aquelas leis que por exemplo, regulam o nome de uma rua ou algo específico de um condomínio, de um determinado bairro. Enfim, eu consigo delimitar quem serão as pessoas atingidas por essa lei. Então, quando eu tenho essa possibilidade de delimitar quem serão os atingidos, eu falo de uma lei de efeitos concretos. Se ela é uma lei de efeitos concretos, eu posso delimitar o universo de aplicação dela, eu sei que ela se aplica para o João, para a Maria e para o José, é um caso específico, um caso concreto que ela veio regulamentar, então caberia mandado de segurança. Mas a regra é, leis de efeitos gerais, que a nossa regra geral, nossas leis, elas não são feitas para o João, para a Maria, são feitas para todos. Não são feitas para um caso específico, para uma relação jurídica específica. São feitas para todos. Então, nesses casos, não cabe mandado de segurança. Esse é legal também, essa hipótese é bem legal. Não cabe mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, salvo situação de absoluta excepcionalidade, quando a decisão for equivocada, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder. Aí eu coloquei uma observação. Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Que palavrão é esse? O que é sucedâneo recursal? Substitutivo de recurso. Eu não posso usar o mandado de segurança como um atalho, né, para fugir do recurso. Eu sei que o recurso ele tem toda uma sistemática a ser seguida, ele tem requisitos, ele tem preparo, ele tem formalidades. Eu não posso simplesmente atravessar o mandado de segurança para fugir da minha obrigação de cumprir as formalidades de um recurso.
Logo, para contestar atos jurisdicionais, eu tenho os recursos, eu não me utilizo do mandado de segurança. Exceção: se tiver um ato excepcional em que esteja evidente a ilegalidade ou o abuso de poder, lembrando que abuso de poder eu falo de um agente público que tem poderes investidos, o juiz é um deles, mas ele abusa daqueles poderes, né? Então, se eu tenho um caso excepcional que não cabe um recurso específico, por exemplo, eu tenho um caso que não cabe um recurso naquele momento. Na Justiça do Trabalho, só lembrando um pouquinho vocês, para citar um exemplo mais prático, não cabe recurso das decisões interlocutórias. Então, se eu tenho alguma decisão lá no curso do processo, mas que não resolve aquele processo, eu tenho que esperar o recurso final, né, o recurso ordinário, para poder impugnar essas questões. Mas às vezes tem um bloqueio, por exemplo, um bloqueio de conta, né, muito comum é na fase de execução, um bloqueio via Bacen-Jude, né, nós temos um sistema para bloquear as contas bancárias no caso das execuções, e eu não tenho um recurso imediato, às vezes, para aquilo. Então, em certas hipóteses, eu poderia me socorrer do mandado de segurança quando eu não tenho outro meio imediato para poder me recorrer daquilo, impugnar aquilo. Também não cabe mandado de segurança contra decisões jurisdicionais do STF, inclusive as proferidas por qualquer de seus ministros, salvo situações excepcionais. Então, decisões do Supremo também não cabe mandado de segurança. A ideia é sempre a mesma, pessoal. O mandado de segurança não é atalho, tá? Ele é residual, não tem outra alternativa. Eu preciso de algo extremamente rápido, é um caso assim excepcional, com muita ilegalidade, abuso de direito, aí sim eu vou pensar no mandado de segurança. Se eu tenho outros meios, eu vou utilizar outros meios, tá? E aí, pessoal, tá bom? O ritmo tá legal? Deem um oi aí, quem está comigo, só pra gente saber se tá claro, se tá ficando boa a transmissão, tá? Prazo, eu tenho prazo para mandado de segurança? Tenho. E esse prazo está em vermelho porque é um prazo que deve ser decorado, né? 120 dias. Deixa eu só uma dúvida aqui, Tiago, na hipótese do mandado na esfera judicial, entra também nos juizados? Sim, tá? Sim. Já vamos chegar lá nas competências, tá? Fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos que a gente vai chegar lá. Então, o prazo do mandado de segurança, 120 dias contados da ciência daquele ato, né? Os atos, eles são geralmente publicados em imprensa oficial, diário oficial, então seria um termo ali para poder iniciar a contagem. Então, o mandado de segurança tem prazo, 120 dias da ciência do ato que se almeja impugnar. Esse prazo é decadencial. Lembra-se o que é decadência? Diferente de prescrição. Decadência é prazo fatal. Não se suspende, não se interrompe. Logo, até tá lá interrupão, porque foi a correria, tá, pessoal? Desconsiderem os errinhos de grafia, porque eu fui digitando rapidinho, então acaba passando uma coisinha ou outra. O prazo decadencial é aquele prazo fatal. Perdi, acabou, tá? E também, segundo a Corte Suprema, STF, é constitucional lei que fixe prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. Essa é uma súmula do STF. O prazo é de 120 dias, mas o STF entendeu que se houver uma lei fixando um prazo diferente, né, para impetração do mandado de segurança, essa lei é considerada constitucional. E se eu perder o prazo? Vimos que então que o mandado de segurança ele tem prazo. Prazo de 120 dias da ciência do ato. Mas e se eu perco esse prazo, o que acontece? Perdeu, tá? É um prazo decadencial, eu não posso impetrar mandado de segurança mais. Eu posso tentar utilizar de outras vias, se ainda existirem outras vias disponíveis, se eu ainda estiver no prazo. Mas passou o prazo dos 120 dias, ainda que seja um ato ilegal, por abuso de poder, tenha direito líquido e certo, ou seja, esteja tudo bonitinho. Perdi o prazo, babou, tá? Acabou. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Habeas corpus e habeas data, qualquer um pode se valer ou precisa de advogado? Pergunta aqui do Gilson. É uma ação, precisa de advogado, tá, Gilson? Nesse caso, mandado de segurança não aplica aquela lógica do habeas corpus, né? Qualquer um no papelzinho de pão.
O habeas corpus, ele preserva, visa preservar o direito de locomoção, que seria um direito aí primário, por isso que o legislador ele dispensa, né, formalidades, dispensa aí um advogado. Mandado de segurança teria que ter um advogado, tá? Legitimidade ativa. Então, quando eu falo de uma ação, é uma ação constitucional, nós falamos remédio, por ser uma ação mais simplificada, rápida, que visa tutelar direitos fundamentais, mas ele tem como uma característica de uma ação que observar os requisitos das ações, né? Sabemos que as ações elas têm condições, têm a competência e a legitimidade das partes. E no caso do mandado de segurança, quem tem legitimidade ativa? Quem pode impetrar o mandado de segurança? Primeiro, qualquer pessoa física, pessoa jurídica, órgãos públicos despersonalizados, mas que tenham capacidade processual. Aí eu recomendo vocês darem uma olhada no CPC, ele fala quais são os órgãos públicos que têm capacidade para postular em juízo. Universalidade de bens, perdão, como espólio, massa falida, condomínio, Ministério Público, ou seja, aquele que demonstrar ser titular do direito líquido e certo, que não pode ser amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. Então, vocês podem ver que a legitimidade ela é bem ampla, tá? Vamos estudar na próxima aula o mandado de segurança coletivo. Aí é uma outra história, eu tenho legitimados, específicos. Nesse caso do mandado de segurança individual, eu posso ter, por exemplo, um litisconsórcio. Posso ter duas pessoas impetrando juntas, mas nem por isso vai ser um mandado de segurança coletivo, que nós vamos ver que esse tem uma particularidade, tá? Voltando aqui no chat, mas você não pode pedir um mandado de segurança por alguma inconstitucionalidade de lei que seja superior a 120 dias? Rodolfo, não, tá? Primeiro, o mandado de segurança, ele não cabe para lei em tese. Então, quando eu falo de inconstitucionalidade de lei, eu não vou usar mandado de segurança, tá? Porque eu estou falando de uma lei abstrata, que é a nossa regra no ordenamento jurídico. Então, para eu contestar leis, eu tenho os meios cabíveis, eu tenho as ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo. Já no mandado de segurança, eu tenho que ter a lesão concreta. Vejam que é algo que atingiu efetivamente alguém e foi voltado para atingir aquela pessoa. Logo, eu não posso contestar a lei em tese, tá? Eu só poderia contestar na exceção quando for uma lei de efeitos concretos. Ou seja, uma lei que foi criada especificamente por uma situação ali da parte X, da parte Y. Tudo bem? Que é a exceção no nosso ordenamento, tá? E, de qualquer forma, qualquer que seja o ato impugnado, o prazo é sempre 120 dias, não tem como fugir desse prazo. Perdi o prazo, babou, tá? Na maioria das vezes, são os delegados que mandam mandado de segurança? Não, o mandado de segurança é uma ação judicial, tá, Vanderlei? Então, como toda ação é uma ordem do juiz, tá? Um delegado, não sei se é isso que você buscava saber, um delegado, ele pode praticar um ato ilegal ou por abuso de poder. E nesse caso, aí se houver os requisitos, ou seja, direito líquido e certo, né? E um efeito concreto daquilo, eu posso me utilizar do mandado de segurança tendo o delegado como autoridade coatora, né, em face do delegado, tá? O delegado ele pode estar no polo passivo. Até aqui tem o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança, que fala que é a Lei 2016, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas pode requerer o mandado de segurança, tá? Sim, se é uma lei de efeitos concretos, eu recomendo até que vocês deem uma lida em direito administrativo, só para a gente não sair muito do nosso foco, tá? Porque nós temos aí 22 minutinhos para terminar. Se for uma lei de efeitos concretos, ou seja, direcionada a uma situação específica, cabe mandado de segurança, mas isso é exceção, tá? Leis de efeitos concretos são excepcionais. As leis, por exemplo, uma lei, ela é geral e pode me prejudicar, mas nem por isso eu vou poder entrar com mandado de segurança. Porque se a lei ela é de efeitos gerais, ou seja, é uma lei para todos,
e acabou me prejudicando, eu tenho outros meios para buscar socorrer meu direito. Lembre-se que eu tenho as ações ordinárias, tá? Os remédios são meios para proteger direitos fundamentais, meios mais rápidos, mas eles não excluem aqueles meios que estão no CPC, tá? Mandado de segurança pode ser usado contra pessoas, propriedades, bens, contra atos, tá, Gilson? Mandado de segurança é contra atos ilegais ou com abuso de poder que firam aí direito líquido e certo. Então, pode ser um ato que cause um prejuízo aí para atingir um direito líquido e certo de uma pessoa, em razão de atingir o patrimônio, em razão de atingir algum bem, a própria pessoa, enfim. Tá? Eu só preciso verificar se tem um ato de ilegalidade ou abuso de poder ferindo um direito aí em sentido amplo, mas seja um direito líquido e certo. É uma ação civil, tá? Então, legitimidade passiva, quem pode estar no outro lado? Aí eu queria fazer uma pequena observação. No nosso probleminha, lá na nossa peça, o habeas data, né? Aproveito aí para parabenizá-los porque eu gostei bastante das peças. Vocês foram muito bem na grande maioria, né? Eu achei que fizeram de uma forma bem organizada, bem estruturada, fiquei bastante contente. E lá nós tínhamos ali que colocar o polo ativo, né, o autor, o impetrante, e o polo passivo, réu impetrado. Lá no impetrado era o ministro do Estado da Defesa. Só que acho que a imensa maioria acabou só colocando em face do ministro do Estado da Defesa, ponto. Pessoal, requisito da petição inicial, eu tenho que indicar o endereço. Nesse caso, eu tinha que indicar o endereço funcional do ministro do Estado da Defesa, até para viabilizar o quê? A citação, tá? Então, é só uma pequena observação que eu acabei não fazendo lá no trabalho. Mas vamos lá. Polo passivo. Quem pode estar do outro lado? Vi ali que qualquer pessoa pode impetrar. E agora, quem pode estar no polo passivo? Vai ser a autoridade ou agente de pessoa jurídica que agiu com ilegalidade ou abuso de poder. Aí, mais uma vez, a Lei 12.016, recomendo muito a leitura. É a lei que regulamenta o mandado de segurança. Vimos que no caso do habeas data também é uma lei específica, né? Então, eu tenho que ler essas leis específicas até para poder formular minha peça depois. Porque vocês viram que na parte dos requerimentos, dos pedidos, geralmente esses requerimentos estão na lei específica. É uma colinha aí para a hora da prova, né? Então, o artigo 6º fala que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato ou da qual emane ordem para sua prática. Então, a pessoa que vai estar aí no polo passivo é aquela que praticou o ato ou aquela que proferiu a ordem para a prática daquele ato, tá? E aí o artigo 1º ele fala das autoridades que são equiparadas, né? Que também são equiparadas à autoridade para fins de mandado de segurança, logo podem estar no polo passivo. Peço para que vocês leiam também, só para a gente conseguir avançar. Competência. Então, chegamos aí no ponto da competência, que é o que todo mundo aí estava mais ansioso, né? Quem tem competência, qual é o juízo competente para apreciar o mandado de segurança? Eu vou analisar quem? Mais uma vez, a autoridade coatora. Quem é a autoridade que está praticando o ato ilegal por abuso de poder ou a autoridade que deu a ordem para praticar aquele ato, né? Que está aqui até na observação. Primeiramente, nós temos na Constituição aqueles casos de competência originária. Lembram-se do que é competência originária? Em regra, as ações elas são propostas na primeira instância, perante um juiz de primeiro grau. A competência originária, ela se refere aos casos em que as ações, excepcionalmente, são propostas na segunda instância ou no Supremo, né? Não são propostas em tribunais e não na primeira instância. E a Constituição ela traz esses casos, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando a autoridade coatora for presidente da República, deputado, senador, membro de Tribunal de Contas, procurador, enfim, essas autoridades, pela relevância aí do cargo que ocupam, têm um mandado de segurança em face delas apreciado no Supremo, tá? No artigo 102 da Constituição. Depois temos o artigo 105, que fala das hipóteses de competência do STJ.
Então, atos de ministros de Estado, comandantes da Marinha, Aeronáutica e até do próprio STJ. Temos também aí a competência do TRF e também do juiz federal. Mais uma vez, Constituição 108 e 109. E, por fim, nós temos súmulas que falam dos atos dos próprios tribunais. Eu coloquei aqui, antes até de avançar um pouquinho, uma dica para delimitação da competência. Ajuda, tá, pessoal? Porque o que acontece? Para delimitar competência, eu tenho que ir por exclusão. É um raciocínio por exclusão. Primeiro eu vejo, é caso disso? Não é? Então eu dou um passo adiante. Primeiro, eu verifico se é caso de competência originária dos tribunais. Vou lá na Constituição Federal, vejo se é caso de competência do STF, do STJ ou dos tribunais federais, dos TRFs. Lembra-se, os artigos 108, 105 e até agora aqui, voltando aqui, e 102, tá? Então, veja se é caso de competência originária, caso de competência dos tribunais. Não é, dou um passo adiante, vou ver se é um caso de justiça especial, justiça especializada, ou seja, vou ver se é um caso da justiça trabalhista, militar ou eleitoral. Não é, dou mais um passo, vou verificar se é o caso da justiça federal comum, no artigo 109. Não é, dou mais um passo. Então, a ação vai ser julgada pela justiça estadual. Mais uma vez, justiça estadual é residual, tá? Vocês têm que analisar se não é caso de competência de nenhum dos órgãos para se chegar no juiz estadual. Aqui eu coloquei até um resuminho com base em algumas súmulas, a súmula do STJ e do STF. Então, se a autoridade coautora for estadual ou municipal, a competência ela depende da Constituição do Estado. Então, se tem uma autoridade do município ou do Estado, em regra eu teria que olhar a Constituição do Estado. Se a Constituição estadual ela não traz nada sobre isso, eu vou usar uma regra de simetria. Eu vou ver como aquilo é analisado na Constituição na esfera federal e vou fazer uma analogia. Outra hipótese, se o ato ilegal for emanado de governador, a competência é do Tribunal de Justiça, tá? Tá na Constituição estadual. Se é um ato emanado de prefeito, a competência é da vara civil ou da vara da fazenda pública, está na Constituição estadual, tá? Esse caso aí dos atos emanados por governador e por órgãos estaduais tem pipocado na justiça com relação à questão da quarentena em razão da Covid, né? Então, temos aí a determinação para fechamento de alguns estabelecimentos e alguns estabelecimentos impetraram mandado de segurança querendo funcionar, né? Querendo suspender essa decisão para ter o direito aí de funcionar, alegando que tem direito líquido e certo ao funcionamento. Então, esses mandados de segurança foram impetrados no Tribunal de Justiça, tá? Já adianto que a maioria deles foi negado. Então, competência, deixa eu dar uma olhadinha no chat. O impetrante pode desistir, mesmo que haja desconsórcio? Pode, Thiago. Pode desistir a qualquer tempo, inclusive. É uma peculiaridade do mandado de segurança. Está na lei do mandado de segurança que fala que é possível a desistência, tá? Apontamentos finais. Então, contra a decisão que negar ou deferir a liminar, cabe recurso de agravo de instrumento. Concedida a segurança, a sentença está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Remessa necessária. Já ouviram falar da tal da remessa necessária? São aqueles casos em que o recurso é obrigatório, né? Então, no caso do mandado de segurança, o juiz ele já manda esse processo diretamente para a instância superior, né? O juiz ou o tribunal para a instância recursal, porque o recurso ele é obrigatório. Então, é um tipo de processo que necessariamente tem que ter duplo grau de jurisdição. Da decisão que indeferir a petição inicial ou denegar a segurança, né, negar o mandado, cabe recurso de apelação. Importantíssimo. Em mandado de segurança, não há condenação a pagamento dos honorários advocatícios, tá? Eu não falo em ônus da sucumbência, mas eu falo em pagamento de custas, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita, tá? Então, não tem condenação em honorários advocatícios, mas as custas processuais têm que ser pagas, salvo se for beneficiário da justiça gratuita, hipótese em que é a isenção, tá? Isso está na lei do mandado de segurança, na lei 12.016. Procedimento rapidamente, então.
um fôlego agora aqui, né? Porque estamos indo bem rápido para poder aí suprir tudo dentro do nosso limite de tempo. Eu sei que a aula do próximo professor também para vocês, então vamos dar conta do recado. Petição inicial. Primeiro, preencher requisitos do 319 do CPC. 319, pessoal, tem que estar na ponta da língua, tá? É aquele roteiro da petição inicial. Você seguir o roteiro do 319, não tem erro, tá? É o mínimo que uma petição deve ter para ser considerada uma petição apta e não inepta, tá bom? Devo indicar o órgão e a pessoa jurídica vinculada. Então, o presidente da República eu devo indicar que faz parte da União Federal. Caso o direito líquido e certo possa ser provado apenas por documento que está em posse da autoridade e esse se recusar a fornecer o documento, o juiz vai requisitar a exibição em 10 dias. Se a autoridade que estiver negando fornecer o documento for a própria autoridade coatora, o juiz fará a requisição na notificação, tá? É só a questão de com quem está o documento que vai provar o meu direito líquido e certo. Se está em posse de terceiro, eu posso já pedir para o juiz na petição inicial para que requisite a apresentação em 10 dias. Se está em poder da própria autoridade coatora, o próprio juiz já vai requisitar a apresentação daquele documento por ocasião da citação. Mas eu tenho que constar isso na petição inicial, tá? Justamente porque mandado de segurança é direito líquido e certo. Logo, se é direito líquido e certo, eu provo por documentos. Se eu não estou na posse dos documentos, eu tenho que pedir para o juiz aí requisitar o documento. Aí está só explicando o que eu acabei de falar. Medida cautelar, aí já havia perguntado, não me lembro agora quem que passou aqui no chat, a questão da fumaça do bom direito, o Rodolfo. Então, Rodolfo, voltando para a questão da fumaça do bom direito, né? Quando eu tenho a fumaça do bom direito, eu tenho aquela plausibilidade do direito. É um direito que eu olho e ele tem possibilidade, grande possibilidade, de ser admitido. Então, é aquela fumaça, não é algo concreto, né? Porque se fosse algo concreto, eu já estaria analisando o mérito. Quando eu falo de medida cautelar, é porque eu quero que a minha decisão venha mais rápido. Então, é aquilo que eu quero antes que o juiz aprecie o mérito da coisa, ou seja, resolva definitivamente a questão, que ele já me conceda uma liminar, que nós costumamos usar essa nomenclatura, uma medida cautelar, para que eu já tenha ali a resposta antes. Essa medida cautelar, ela pode sobreviver lá no final ou ela pode ser derrubada. Então, no mandado de segurança, apesar de ser uma ação de tramitação rápida, se eu tiver uma extrema urgência, porque há um perigo de demora, ou seja, se eu esperar a decisão final eu vou ter um prejuízo muito grande, eu posso pedir a medida liminar. Então, aqui tem até o artigo 7º da Lei 2016 que fala que ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar na ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigindo do impetrante calção, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Então, mandado de segurança, o mérito é um direito líquido e certo, mas lá no início, já na petição inicial, eu já posso pedir, olha, eu não vou esperar até o final, porque se eu esperar, posso ter um prejuízo. Então, me conceda já os efeitos desse mandado de segurança logo no início e depois, no final, aí eu vou ter a minha decisão do mérito, né? Aí só explicando, tem alguns casos em que não é possível essa liminar, né? Eu não tenho como antecipar, né? Quando a gente fala em liminar, nós estamos antecipando aí o mérito de certa forma, que é o caso de compensação de crédito tributário, que é quando um ente federado ele perdoa um débito de um contribuinte, porque esse contribuinte tem um crédito com o ente federado. Então ele já vai perdoar ali, não caberia o mandado de segurança. Entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Não cabe também liminar para permitir a entrega desses bens, justamente porque esses bens que vêm do exterior, eles são uma garantia da Receita Federal para pagamento dos tributos aduaneiros. Então, eu não posso usar o mandado de segurança para obrigar a me entregar uma mercadoria, por exemplo, que ainda não houve o pagamento da contribuição. Reclassificação e equiparação de servidores públicos, eu não posso também eliminar.
concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. Então, são aí hipóteses que estão no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 2016. O pedido de mandado de segurança, ele deve destrinchar o artigo 7º da Lei 2016. Lembra-se que no habeas data, quando vocês fizeram, no final, vocês fizeram uma sequência de requerimentos. E esses requerimentos estavam na lei específica, né? Por exemplo, notificação da parte coatora para prestar as informações, intimação do Ministério Público. Aqui no mandado de segurança é a mesma coisa. Então, aqui eu coloquei o que está na lei, que são os requerimentos que devem ser feitos na petição inicial. Notificação da parte coatora para prestar informações, suspensão do ato coator, intimação do Ministério Público, exibição de documentos se a autoridade se negar a fornecer, etc. Tá? Então, é só ler a lei, que nós temos agora 5 minutinhos. Aqui um resuminho do que nós já vimos aqui anteriormente. Então, são os requerimentos que são recomendados de ser feitos aí na petição inicial. Estão todos na lei, a lei traz um roteirinho. Então, se vocês estiverem fazendo a prova prática da OAB segunda fase, prestem atenção nesse roteiro, tá? Vamos lá. Aqui o modelinho de mandado de segurança, dessa vez eu facilitei a vida de vocês, no habeas data eu não coloquei modelo, né? Judiei um pouquinho, mas aí tem um modelinho com o endereçamento, aquele modelo padrão que nós costumamos utilizar, o impetrante, o impetrado, né? Autoridade coatora. Aqui ele não colocou, mas é sempre bom colocar o endereço funcional, tal, justamente para viabilizar a citação, e isso é um requisito da petição inicial. Quando nós fazemos provas da OAB ou de concursos, pessoal, temos que colocar todos os detalhes possíveis. Então, justificar a tempestividade, a competência. No caso do habeas data, não falava assim em tempestividade, porque não há um prazo definido, né, para você pedir as informações. Mas aqui no mandado de segurança, como tem um prazo de 120 dias, você tem que justificar. Isso mostra para o examinador da prova que você sabe os requisitos do mandado de segurança. Então, além dos fatos, você primeiro conta os fatos, importante, logo depois da qualificação você já começa contando os fatos. Conta os fatos, mostra para o juiz o que aconteceu, aí você vai analisar. É tempestivo? Por quê? É justificada a medida? Por quê? Você vai falar, não precisa de dilação probatória, tem prova pré-constituída, tem um direito líquido e certo não aparável por habeas corpus e habeas data. A competência, o juiz é o juízo competente por conta disso, disso, disso. Lembrando sempre, até aqui no início, quando vocês vão fazer a qualificação, você sempre tem que colocar os artigos, tá, pessoal, que fundamentam a medida que vocês estão buscando. É isso que o examinador quer. É claro que na prática você acaba fazendo algo muito mais simplificado, né? A gente não fica justificando tanto, né? A não ser alguns advogados que são mais detalhistas. Mas numa prova você tem que mostrar o máximo de conhecimento possível. Pedido liminar, se couber, né, é recomendado, você vai ser o advogado lá na prova, então é sempre recomendado pedir o mais, né, se tiver a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Os requerimentos que nós já vimos. E aí, um casinho prático. Esse caso prático eu vou deixar para vocês pensarem, baterem a cabeça, e depois eu posto um vídeo aí sobre a resolução dele. E também um gabarito, tá? É um caso aí do Mévio, para não sair fora dos nomes clássicos do direito, e aí a peça cabível nós já sabemos, é o mandado de segurança, ficou fácil, né, porque nós estamos estudando ele, mas aqui até se fala, né, competência do juízo, legitimidade. Olha que o examinador, ele deu até o roteirinho do que você teria que justificar, né, então tentem fazer, né, quem tem tempo, aí eu sei que tá uma situação difícil para todos, não tá fácil para ninguém, né, essa situação de isolamento, às vezes acaba dando mais trabalho do que se estivéssemos numa situação normal. Alguns eu sei que estão trabalhando até mais do que o normal, fazendo horas extras, dependendo das atividades. Mas se vocês puderem, tentem resolver, tentem rascunhar peças, porque isso vai auxiliá-los depois numa prova da OAB. É melhor já ir se habituando com essa escrita, se habituando com a fundamentar, porque o profissional de direito ele tem que fundamentar, tem que saber justificar. Então isso é o
o necessário. Bem, estou terminando aqui, né? 8h29. Gostaria de agradecer a todos aí pela participação, pedir desculpas pela correria, pelas falhas técnicas aí da nossa estreia, prometo melhorar. Agradeço aí a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida nesses segundos finais, por favor, coloquem. Se quiserem perguntar por e-mail, aquele e-mail leide.docência@gmail.com, ou mandarem também mensagem pelo Google Sala de Aula, estou à disposição de vocês. Leiam o material ele está falando tudo de forma muito mais detalhada do que eu falei aqui. Eu fiz um resumão, né, para a gente poder manter os estudos. Nós sabemos como será aí os próximos passos da nossa aula. Espero retornarmos o quanto antes, se possível, passarmos bem por essa situação, não é? Mas quando voltarmos, a gente já tem que ter adiantado um pouquinho o nosso conteúdo para poder concluir. Nós temos processo constitucional somente um semestre, né? Então temos que aproveitar para manter o ritmo. O material será enviado. Sebastião, será enviado, eu mandarei os slides, tá? Já vou colocar agora, logo depois da aula. Obrigada, Karen. Obrigada, Gilson. Obrigada a todos, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, estarei à disposição. Excelente noite. Lembrando, temos prova substitutiva da P1, está lá. Quem ainda não respondeu, vai lá no Google Sala de Aula e respondam, porque aí eu vou vou fechar a prova no sábado, que é o dia 18, prazo limite. Depois não vai ser possível responder mais. Se alguém tiver com dificuldade, por favor, me mande e-mail, me mande mensagem, tá? Mas respondam o quanto antes, não deixem para cima da hora, para o final do tempo, porque os problemas sempre acontecem, né? Não corram riscos. Mas uma excelente noite, obrigada, sejam bem-vindos. Espero utilizar essa plataforma aqui para compartilhar material, vídeo. E a ideia também é que todos tenham acesso a tudo. Então, vocês também terão acesso às aulas das outras turmas. Então, a ideia é tornar o ensino um pouco mais democrático e aproveitar esses mecanismos que nós temos de modernidade, de tecnologia para nos aprimorar, né? Vamos usar para o bem. Fiquem com Deus, um abraço e saudade de todos. Tchau, tchau.